Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. Dia 28 de janeiro, quinta-feira, 18 horas, e o Plantão do Evangelho no Lar vai começando os seus trabalhos de iluminação através dessa obra tão impressionante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Nosso Senhor à luz dos espíritos superiores. Nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você esteja. Nós vamos pedindo essa licença amiga para passarmos aí algo próximo de 40 e poucos minutos estudando esta obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra do nosso querido Allan Kardec. E quem está conosco hoje à noite é o nosso querido amigo e irmão Adilson. Boa noite, Adilson. Ô, André, boa noite. Alegria estarmos juntos nesse plantão. Um abraço a você e a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. É isso aí. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vamos dar conta, se Deus quiser, de encerrar o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Nós vamos estudar uma mensagem do espírito Hahnemann, uma mensagem de 1863, o item 10 do capítulo 9. Então, Evangelho nas mãos, não tem, aquilo que a gente sempre fala, entra no Google, é uma obra de domínio público, você baixa e faz a leitura e acompanha aqui conosco, assim fica muito mais gostoso e fica muito mais fácil da gente compreender quando a gente está lendo e acompanhando, estudando ali juntos, né? Mas você já sabe, esse programa, para funcionar, se tiver só eu aqui, o Adilson, a Bruna, o Rogério, na 13 de maio, enfim, não vai funcionar. Só nós quatro não vamos dar conta desse programa. Então nós precisamos do apoio da espiritualidade amiga. Para que tal se dê, você sabe, essa conexão é feita através da prece. Nós vamos pedindo para o nosso querido Adilson fazer por nós a prece inicial e nós o acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Adilson. Vamos lá. Vamos então trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso irmão maior, nosso companheiro de todos os momentos. E estamos aqui reunidos para estudarmos a sua mensagem. É preciso que vasculhemos e precisamos raciocinar sobre a mensagem do Mestre. Mas, depois disso tudo, jamais podemos nos esquecer que é preciso colocar em prática tudo isso. Se a mensagem de Jesus é a mensagem do amor, se eu não dou ao meu irmão o amor que Jesus espera que cada um de nós dê em favor do seu irmão, eu não aprendi. Apenas li, apenas decorei. Quando aprendemos e colocamos dentro do nosso coração essa mensagem tão linda de Jesus e colocamos em prática, estaremos socorrendo o irmão, mas também estaremos nos socorrendo, porque todos nós também somos necessitados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos dando início aos nossos trabalhos, capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, item 10. Mas antes de qualquer coisa, vamos deixar aqui os contatos para você, caso queira, aquilo que nos deixa sempre muito felizes, entre em contato aqui com a gente. 0800 979 5011 é o telefone que a Margarete está ali aguardando tocar com a sua mensagem, com a sua crítica, com o seu elogio, com a sua sugestão e principalmente com a sua contribuição, trazendo aqui questões acerca do capítulo, do trecho que nós vamos estudar essa noite, né? Alguma dúvida que você tenha sobre esse trecho em questão. É o 0800 979 5011. Você também pode se utilizar do 11 2457 5011, 11 2457 5011. Se quiser mandar a sua participação aqui para a gente por WhatsApp, é o 11 99643 3827. Pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, é aquilo que a gente sempre fala. A gente quer que as mensagens cheguem. Outra forma que você tem de participar é através do facebook.com/TV Mundo Maior, é o Facebook da TV Mundo Maior, onde esse programa é exibido. Você vai abrir, vai estar lá a janelinha do programa, você clica e assim você deixa a sua mensagem para a gente sempre faz questão
de ler umas tantas, infelizmente não dá para ler todas, graças a Deus chegam muitas, mas uma ou outra sempre a gente lê, e isso sempre é uma espécie de vitamina para o nosso trabalho, né, Adilson? Quando nós percebemos essas pessoas queridas e amáveis nos acompanhando, isso é um incentivo, né, para todos nós. Ah, com certeza, André. Vivemos em sociedade. Temos que viver juntos, né? Não importa. Talvez estejamos um pouquinho distanciados fisicamente, mas não podemos ficar distanciados em coração. Então, necessitamos, todos nós, dessa união, dessa convivência e nos ajudando cada vez mais, cada um transmitindo ao outro aquilo que sabe e recebendo do outro aquilo que ele sabe e que nós, porventura, ainda não saibamos. Sempre juntos. E porventura nós não sabemos de muita coisa, né, Adilson? Muita coisa, né? Como diz o filósofo, quanto mais vejo que sei, tudo que sei é que nada sei, não é isso? Ele tinha razão, Sócrates, ele sabia das coisas, viu? Esse sabia das coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, então vamos lá, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, uma mensagem de Hahnemann, né? Mensagem sobre a cólera. Eu não sei porque que Hahnemann deixou essa mensagem para a gente, Adilson, porque nenhum de nós, em estágio de provas e expiações, temos episódios de cólera, você não acha? Eu não acho. Eu tenho certeza. Certeza, André. E outra, tem um detalhe. Hahnemann, sabe por que ele deixou isso para nós? Ele era um grande médico. Sim, famosíssimo, né? Pai da homeopatia, inclusive. Então, olhava muito para o interior de cada um. Então, carregamos cólera. Como carregamos, André? Como carregamos ainda? Ele era um médico tão extraordinário e só atualmente estão realmente dando o valor que ele merecia, né? Porque durante muito tempo a homeopatia foi tida como uma sandice, uma maluquice, uma crendice, né? Hoje, muito da ciência já caminha por comprovações da eficiência da homeopatia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, cada vez eu concluo que o chazinho, por exemplo, da minha avó era excelente, né? A homeopatia, magnífica. A fitoterapia, portanto, né? Também muito importante. É que nós começamos a enveredar por um caminho da química, dos interesses econômicos, e aí essas coisas foram sendo deixadas de lado. Então, é importante que busquemos isso, porque tem tanta coisa tão valiosa. Eu tenho uma irmã que é médica homeopata, então facilita um pouco o entendimento nosso das coisas, né, André? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas isso que você falou é uma realidade. Infelizmente, a força do capital tem colocado a química no lugar onde ela não deveria estar, a farmacêutica no lugar onde ela não deveria estar. É evidente que nós não estamos aqui dizendo que os remédios não valem nada, que a alopatia é um horror. Não, nada disso. Os remédios são grandes maravilhas. Não é à toa que no Alcorão está lá, não cai uma folha de uma árvore sem que o pai autorize. Então, se a alopatia, se a química, a farmacêutica veio, que bom. O problema é quando a gente terceiriza, né, Adilson? E falando em cólera, tem muita gente que tenta segurar a cólera de forma química, né? Esquece que a origem está lá dentro, né? É o espírito, não tem jeito. Então, primeiro, cuida do espírito. Quando se cuida do espírito, as consequências de um espírito desorganizado, desequilibrado, vão sumindo. No caso da alopatia, vai se buscar tentar, né, curar o efeito. Entretanto, a causa, nós sabemos que a causa está aqui dentro, é um espírito desorganizado, rebelde, violento, triste. Então, é isso que precisamos curar. E tanto a homeopatia como a doutrina espírita nos leva para esse lado. A doutrina espírita, aliás, muito boa a analogia, Adilson. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas como são parecidas, né? É verdade. Porque a homeopatia, ela nos apresenta da natureza, né? Porções ínfimas de
de fluidos, enfim, eflúvios, eu não sei exatamente como é que se chama, mas enfim, de elementos que causam transformações na gente, né? E essas mudanças todas que a doutrina espírita nos convida a fazer também são pequeninas mudanças, só que tem uma possibilidade gigantesca de resolver os nossos problemas na origem, né? Ah, sim. Eu vejo que a homeopatia, ela vai buscar a cura, aumentando o sofrimento que você tem. Mais ou menos isso, né? Aumentando o sofrimento, porque no momento em que ele aumenta o sofrimento, o organismo reage. A doutrina espírita está aí exatamente nos mostrando que esse sofrimento pelo qual todos nós passamos é aquilo que vai fazer com que possamos reagir, melhorar, buscar a solução, encontrar o remédio, porque o remédio é sempre interno, né? Então a doutrina espírita se assemelha, se junta com a homeopatia de uma forma tão bonita, tão brilhante. E ela também, a seu tempo, a doutrina dos espíritos, a meu ver, é uma opinião particularíssima minha, ela também nos encaminha para um sofrimento, né? Quando nós, eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Mas sempre tem gente nova, é bacana contar. Eu era menino, estudava a primeira comunhão, era católico, né? E me lembro da freira ter falado: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aquilo era tão simples e tão profundo para mim. Ok, a verdade é Jesus, né? Eu já conheci Jesus, só que eu não me libertei. Eu estou aqui cheio de problemas, eu estou aqui cheio de medos, de traumas, de dramas, mesmo tendo conhecido a verdade. Aí, muitos anos depois, já conhecendo a doutrina espírita, 5, 6 anos depois, já conhecendo a doutrina espírita, eu fui estudar o Evangelho de Tomé, né, que é um evangelho apócrifo, né? E no Evangelho de Tomé, este trecho que nós encontramos em João, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele não está exatamente com essas palavras, mas mais ou menos nesse contexto. Conhecereis a verdade, e a verdade vai mexer com você, e você vai sofrer, e você vai se libertar. E é exatamente isso, porque a doutrina espírita vem e coloca um espelho na nossa frente, né? Mostra todo o horror que precisa ser extirpado da gente. Isso nos tira de uma zona de conforto, nos leva para um sofrimento. As bobagens que a gente fazia, se continuarmos a fazer, nós continuaremos a sofrer cada vez mais, porque agora cientes das bobagens, e aí, com esse sofrimento, finalmente a gente se liberta. Então, tem tudo a ver. Olha, a prece funcionou, hein? Parece que nós estamos indo relativamente hoje bem, hein, Adilson? É verdade. Conseguimos captar da espiritualidade o Hahnemann com a homeopatia, com a doutrina espírita. Estamos muito ligados, hein? Com Tomé. Com Tomé, é verdade. Está esquecendo do Tomé, André? É verdade. Mas vamos lá, não estamos fora do tema, já estamos dentro do tema, mas vamos à leitura do Evangelho, capítulo 9, item 10. Vamos lá. Segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente ou que para isso exigiriam, na verdade, muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falha ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Nossa, que tapa na cara do Hahnemann. A gente não pode nem cantar aquela música assim, é disso. Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Acho que é mais ou menos essa a letra. Não dá nem para cantar isso, né? Não dá. A gente canta quando a gente... Eu vou usar uma expressão assim um pouquinho... Quando a gente é sem vergonha. Por quê? Porque a gente entende e muitas vezes acompanha essa ideia falsa de que eu não consigo mudar as coisas. Como você não consegue mudar as coisas?
Se eu coloco em mim, André, esse entendimento de que a minha natureza é essa, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vivo assim. Por que que não muda? É porque você se compraz, você se alegra com os vícios que você carrega. Se isso me causa, entre aspas, um bem-estar, que é equivocado, se eu estou feliz com aquela forma equivocada de me comportar, se para mudar aquilo vai exigir de mim um esforço, uma luta, um empenho, para muitos, isso é cansativo. As pessoas normalmente querem modificar, às vezes, querem que alguém as modifique. Como se tivesse uma varinha mágica, André, aquela batidinha, irmão, você está curado agora. Não estou curado nada. Não estou não. Eu tenho que lutar. Mas se eu aceito isso, André, eu vou levar a minha vida dessa forma totalmente equivocada, me colocando não como alguém que está errando, se equivocando, mas eu coloco como alguém que está na condição de vítima. Vítima de Deus, porque Deus me fez assim, né? Olha, eu sou assim mesmo, meu temperamento é esse, Deus me fez dessa forma, então não quero mudar. Não é que não posso mudar, é não quero mudar. E aí é triste, né, André? Aí é triste. E o pior é que é uma querência que não vai ter sucesso, né? Porque a gente pode até tentar não mudar. Você pode tentar, inclusive, uma vida inteira. Pode tentar uma encarnação inteira. Pode voltar para a espiritualidade, querer continuar tentando não mudar, só que você vai voltar para a carne e vai ter que mudar. Uma hora ou outra você vai ter que mudar, né? Que é exatamente aquilo, o sofrimento que Tomé nos traz, né? E você começa a se dar conta que o seu sofrimento de permanecer naquele estágio patológico é muito maior do que um eventual sofrimento de mudança. Nós não estamos aqui dizendo que mudar é fácil. Não é fácil. É simples, mas não é fácil, né? É igual quando alguém às vezes pergunta assim, pô, rapaz, queria tanto parar de fumar, mas eu não consigo. Você tem algum jeito? Tem, é só parar de fumar. Simples, né? É bem isso. Vai botar um cigarro na boca, né? É simples, mas é difícil, a gente sabe que é difícil. As nossas mazelas, as nossas deficiências morais, elas nos acompanham há muito tempo. Mudar isso, embora simples, é muito difícil. Nós estamos acostumados. Então, quando a gente encara que tem que sair da zona de conforto, nos parece mais cômodo continuar. Só que o sofrimento vai aumentando, que é justamente com esse impulso, né? com esse intuito que é a espiritualidade e que a lei divina nos traz, né? Ou você muda, ponto final. É bem isso. Quando a gente... tem situações que a gente quer, entre aspas, sem querer, porque na verdade não quer. Exemplo que você citou, André. Aquele que fuma. Ele diz assim, quando ele não quer parar: olha, sábado, a partir das 0 hora, estarei parando de fumar. Esquece. Foi fumante, hein? Foi fumante, não foi? Eu não. Não, é mesmo? Nunca. Nossa, é porque isso é coisa de fumante. Eu fui fumante, toda segunda-feira eu ia parar. Nunca parava, até um dia que eu tomei vergonha e parei, né? Eu nunca admiti ficar escravo de alguma coisa, André. E o cigarro era um deles. Mas quando nós falamos, André, muitas vezes queremos sem querer. Não queremos, não. Isso sempre me reporta àquele paralítico que Jesus curou no tanque de Betesda, né, ao lado da igreja de Santana. Paralítico há 38 anos ao lado da piscina, e dentro daquela crendice que eles tinham, aquele que mergulhasse primeiro na piscina, na hora que a água borbulhasse, ele sairia curado. 38 anos. E aí, quando Jesus ainda pergunta para ele: você quer ser curado? Ele responde assim. Ele não respondeu que sim nem que não. Jesus, ninguém me ajuda, eu estou aqui há tanto tempo. Ou seja, desânimo total. Será que ele queria?
Se ele dissesse que queria, ele queria sem querer. Nós fazemos assim, eu quero, mas ao mesmo tempo não quero. Então, muitas coisas deixamos de fazer, por quê? Porque nós nos enganamos. Isso é muito comum. E nós que uma parte do nosso tempo dedicamos à atividade de saúde psíquica, é muito comum escutarmos de pessoas que estão em sofrimento grande, né? Eu queria tanto que isso mudasse. E aí o trabalho do analista é ir mostrando para essa criatura que só vai mudar quando ela mudar, né? E muitas vezes as criaturas se tornam cientes de que precisam mudar, mas ainda assim continuam falando, eu queria tanto que mudasse. Né? Não tem coragem sequer de falar, eu quero muito mudar isso. Fala, eu queria. Né? Mas, enfim, o sofrimento é uma bênção tão grande que tem um momento que a dor é tanta que o cara muda ou muda. Ele sabe que tem que mudar, ponto final. É o grande aguilhão, né, André? O grande aguilhão, aquele que vem e ou vai. Porque se não permanecer desse jeito, é perda de tempo. E a maravilha é que na doutrina de Jesus não tem ou vai ou racha, né? É ou vai ou vai. Não tem esse negócio de ou vai ou racha. Ou vai ou vai. Não racha nada, não quebra nada, não acaba nada. É sempre conserto. Né? Às vezes, estragado bastante tempo por conta e por opção própria. Mas o conserto sempre chega, né? Chega, cedo ou tarde vem. Vamos ler aqui algumas mensagens de queridos amigos e irmãos nossos que mandaram aqui pelo Facebook agora. Megasom, deve ser uma empresa. De qualquer forma, esta empresa está nos dedicando, nos desejando paz e amor, que assim seja. Larissa Cristina, deixa o seu boa noite. A Adriana Ferreira, o mesmo. A Rosa Silva também. A Marister, sempre ligada na nossa programação. Rosânia Abreu também deixa aqui o seu boa noite, assim como o Álvaro Molina, que abençoa a todos nós que estamos ligados aqui nessa programação. Luiz Gomes da Silva, boa noite a todos. Que o amor de Cristo esteja em nossos corações. Ele que é de Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Wilson Rodrigues Júnior, nosso querido amigo e irmão de Sorocaba. Wilson, estou devendo uma palestra para você, hein? Eu dei um golpe no Wilson, Adilson. O pior é que não foi golpe, foi verdade. Saí da 13 de maio, né, onde fica a sede da Fundação Espírita André Luiz da área de comunicações, para dar uma palestra online. Só que eu tinha uma hora de tempo entre a Vila Galvão e aqui a minha casa. Eu moro em Santana. Só quando eu cheguei no carro eu me dei conta que tinha deixado o farol ligado. Pronto, perdi a palestra, né? Foi sem querer, Wilson. Estou à disposição. Quando quiser, é só chamar de novo. Álvaro Molina deixa bênçãos, assim como a Nilza Lima deixa boa noite a todos. E mais um monte de gente grande. De Salto Grande, a nossa querida Isabel Cristina, um monte de gente boa, melhor dizendo. Mário Brits Mendieta. Nossa, tem muita gente. Gratidão pela mensagem de todos. Grande beijo no coração de todos aí. Vamos ler mais um trechinho do Evangelho. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de seu organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto, no caso contrário, seria expansiva. Aqui, entre linhas, né, o espírito de Hahnemann nos traz, né, vamos ver se você concorda, Dilson, com essa leitura que eu fiz, é que muitas vezes as deficiências, né, elas são até uma espécie de proteção para um espírito altamente belicoso. Você imagina o seguinte, um cara muito belicoso nasce com uma compleição de uma criatura de 2 metros de altura e 1,5 metro de largura. Esse cara vai ser um assassino, né? Bota esse cara ali naquele corpo mirradinho,
com alguns tantos problemas de saúde, fica um pouco mais fácil para esse cara ir adiante, né? Por isso que Jesus falou, André, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Né? E como nós temos esse entendimento tão maravilhoso, essa certeza tão maravilhosa da reencarnação, é que nós entendemos, compreendemos, está muito claro para todos nós, que aquele, por exemplo, que é extremamente belicoso, de repente ele está retornando numa condição precária, fisicamente falando. Precária. Exatamente por quê? Porque, exemplo, o músculo dele, o porte físico dele, em outra encarnação, foi motivo de escândalo. Arranca-o, né? Aí ele vem numa deficiência, numa condição precária, né? Mas o interessante é que ele diz aqui que o temperamento do ser, né? E aí nós vemos que temperamento, muita gente tenta atribuir, por exemplo, a violência, como está sendo dito nesse trecho do Evangelho, a uma condição física, exclusivamente física. Nós vemos que temperamento é um conjunto de tendências e características que determinam o comportamento dos indivíduos. Os estudiosos do assunto separam esse comportamento, essa tendência, em 4 tipos. Uma delas são os coléricos, essa turma da pesada, né? Esse pessoal da pancada, que realmente resolve tudo na força, na violência. Outra categoria de temperamento são os melancólicos, aqueles que ficam mais retraídos, né? Fechados em si. Outros são os sanguíneos, aqueles que falam muito, os oradores, por exemplo, aqueles que estão sempre em evidência, falando. E o 4º tipo são os fleumáticos, que normalmente são as pessoas mais doces, mais pacíficas, normalmente, equilibradas. Portanto, ele diz aqui, o espírito que traz consigo um temperamento de briga, de guerra, belicoso, dentro de um corpo, ele vai se comportar na guerra, porque ele vive na guerra. E aí ele diz, segundo aquilo que você falou, às vezes o organismo não propicia a essa pessoa uma atividade violenta, mas ele não deixou de ser violento. Quando o organismo lhe permite uma atividade violenta, bater, apanhar, matar, chutar, seja o que for, ele faz aquilo que ele ainda não conseguiu domar no seu interior, no seu espírito. Mas e aquele que é violento? Mas, às vezes, o físico não permite. Tem o violento, que é mais ou menos assim o mentor intelectual. Tem a turma que vai para o assalto, para bater, para quebrar, são os violentos ostensivos. Mas quantos violentos ficam trancados no seu gabinete, né? Determinando, fazendo a sua projeção, como fazer a maldade. Quantos violentos hoje em dia, André, com a caneta na mão, assinando um decreto, assinando uma lei, não deixa de ser violento. Não foi lá, não espancou ninguém, mas matou, às vezes, muita gente. Mal elaborado, desvios de recurso, são pessoas violentas também. Agora, vieram aqui e são violentos porque o corpo determinou essa violência? Jamais, de forma nenhuma. É impossível isso. Porque se fosse apenas um detalhezinho no organismo, puxa, aquele que é um gênio, se falhasse, tivesse dado um curto-circuito pequeno em alguma coisa, ele se tornava um violento. E vice-versa. O violento, às vezes por um detalhezinho, seria uma Madre Teresa de Calcutá. Não. É o espírito que determina. É o espírito que comanda isso tudo. E cada vez mais, Adilson, a ciência está caminhando para isso, né? Nós tivemos, se não me engano, na década de 90, o Projeto Genoma, né? Até o momento do Projeto Genoma, a ciência atribuía a superioridade dos homens, né, frente
às outras espécies a quantidade de genes, né? Então, em linhas gerais, se um macaco sobe na árvore, come banana e tem algum tipo de interação social com o bando, ele tem, sei lá, 50 genes. E nós, como dirigimos, falamos outros idiomas, nos formamos, enfim, dominamos ciência, filosofia, nós teríamos 5.000 genes. Então, essa superioridade era explicada pelo número de genes. E aí, depois de bilhões de dólares, ao final do experimento, eles descobriram que nós temos um tiquito a mais de genes do que um parasita duodenal, uma lombriga. Uma lombriga, geneticamente, é muito parecida com a quantidade de genes do homem. Ou seja, não se explica pela matéria, né? Se explica pelo espírito, né? Infelizmente, para que todo mundo científico aceite isso, vai demorar um tanto. Mas a gente percebe que esse caminho já se deu, né? O próprio Projeto Genoma, eu acho que é um caminho desbravador para mostrar isso, né? A ciência é fascinante, não? A ciência vai buscar tudo. Então, aqueles que ficam restritos, por exemplo, a um aspecto religioso e não ouvem a ciência, não acompanham a ciência, são aqueles que vão permanecer estacionados sem conseguir entender, como você falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não vão conseguir entender, por exemplo, que essa verdade de Jesus, ela não está estagnada, não está parada, ela continua sempre e continuará sempre. Então, quando nós abrimos a nossa mente e associamos aquilo que entendemos no aspecto religioso com a ciência maravilhosa, nos deixando tantas informações, aí é que está o crescimento. Lógico que não é uma ofensa, mas ou a gente cresce como ser humano, espírito, buscando esse entendimento, ou a gente vai seguir por aí com a vida de lombriga. Exatamente. Até a hora que ser lombriga for dolorido demais, aí a gente vai crescer. É bem isso, né? Pois seria tão mais fácil. É evidente que quando a gente diz que a ciência está caminhando, e a gente sabe que está caminhando a passos possíveis, né, para se chegar a isso que a ciência espírita já nos traz desde o século XIX. Né? Houve quase que uma mudança daquele paradigma material que se explicaria pelo número de genes. Hoje, boa parte do ambiente acadêmico acredita que essa explicação estaria no aparelho cerebral, né? Mas é curiosíssimo, não sei se você já tive a oportunidade, Adilson, de ler uma bula de remédio psiquiátrico. Quase sempre, aliás, todas as que eu li, está escrito assim: a ciência não sabe exatamente como esse remédio se comporta no cérebro humano. Ou seja, a gente não sabe nada do cérebro e quando a gente descobrir, quando tiver o projeto cérebro, nós vamos descobrir que também não é o cérebro, que é o espírito. Mas, de qualquer forma, a gente já percebe que há uma aproximação com a ciência espírita, porque a ciência espírita já diz que a sede da alma, né, entre aspas, estaria mais próxima do cérebro. Claro que aqui nós estamos falando de uma questão geográfica, a coisa não é bem assim. A gente não sabe exatamente o que todos os meandros dessa explicação, mas de qualquer forma já é um avanço, né? Avança e avança sempre, né? Se você pensar, há 30 anos atrás, uma nave, uma cápsula, lógico que é brincadeira, ela vai ser jogada, vai cair na Terra entre Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Olha a precisão. Hoje, já está mais ou menos dizendo onde vai cair. Ou seja, a ciência está avançando. Olha, vai cair aqui. Então, tudo é avanço. É que nós ainda, o ser humano, estamos muito afeitos às coisas mais imediatas, imediatista. Eu quero que aconteça de um instante para outro. Que o mundo tenha sido criado em 6 dias. Não foi, né? Eu quero a solução das coisas de um instante para outro. E não percebemos que a vida, no geral, a obra de Deus, ela tem o seu ritmo. Cada estação do ano vai chegar no tempo certo. Vai ser preparado por uma estação a chegada da outra. E aí nós queremos que tudo se modifique de um instante para outro. Então, a ciência está evoluindo muito, maravilhosamente bem. Crescendo muito.
O aspecto religioso das pessoas. Também as pessoas estão procurando de uma forma mais aberta, mais responsáveis, raciocinando mais, buscando até uma verdade que vai se ampliando, aceitando informações mais recentes, que sejam condizentes com aquilo que Jesus falou, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, devagarinho, chegamos lá. Já estamos nesse processo de transição. Por quê? Porque estamos crescendo. Muitos estão crescendo. Agora, em que ritmo? No ritmo que conseguimos, no ritmo que cada um empreende na sua caminhada. O que importa é crescer, né? Crescer. E isso é um dos grandes dramas, essa ansiedade, né, que nós temos de ter as coisas resolvidas como num passe de mágico e mais rapidamente possível. Esse é um dos grandes dramas, por exemplo, do Brasil, né? Que tem nós ocupamos a honrosa posição de primeiro lugar no mundo em transtornos de ansiedade. Você vê que coisa... E que paradoxo, porque, ao mesmo tempo, nós somos a maior nação espírita do mundo e a maior nação católica do mundo. Portanto, uma das maiores nações cristãs do mundo. Só que nós parece que temos uma fé meio manca, né? Porque adoecemos temendo, né? Algo que nós não deveríamos temer na ciência de que tudo está sob um plano divino e muito bem orquestrado pelo Cristo, não é, Adilson? Mas aí é essa questão da fé que você falou, né? Aquela fé cega, é aquela fé nervosa, aquela fé que se assusta com qualquer situação, aquela fé que acredita e não acredita. Aquela fé que diz, eu acredito em Deus, mas na primeira dificuldade já não acredito mais porque ele me abandonou. Então, essa fé cega, que ainda muitos trazem em si, é ela que atrapalha. Porque a fé raciocinada, como Kardec preconiza, a fé raciocinada, ela encara tudo pela frente, né? Então, eu consigo entender, mesmo diante das dificuldades, mas eu consigo entender o porquê de determinadas situações. É por isso que, às vezes, um país tão católico, um país espírita, tão espírita, às vezes é aquela fé pisca-pisca. Eu acredito, já não acredito. Acredito, não acredito. Ou se constrói a fé sobre a rocha, ou se constrói a fé sobre a areia. Simples assim, simples assim. Bom, alguns WhatsApps que chegaram aqui de Juazeiro do Norte, Socorro Linhares e família, deixa boa noite e muita luz a todos. Nosso querido ou nossa querida Rudi X, de Uberaba, Minas Gerais. Margarete, se puder depois passar para a gente se é um querido ou uma querida, por favor. Deixa a gratidão a toda a família FEAL, que Deus abençoe a todos nós. Coisa boa, Rudi. Muito obrigado, gratidão mesmo a esta casa, que é a Fundação Espírita André Luiz, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de aprendermos através do Evangelho do Cristo e através da ciência e da filosofia espírita e da religiosidade espírita também, né? Por isso que a gente sempre pede àqueles que nos acompanham, caso tenham condições, auxiliem a Fundação Espírita André Luiz no trabalho que faz. Como é que você pode fazer isso? Através do Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você liga no 0800 12 18 38, vai ser muito bem atendido pela equipe capitaneada pela Karen, pela Simone e pela Viviane, e elas vão te informar como é que você pode auxiliar, se mensalmente, com uma quantia que esteja ao seu alcance, ou se uma doação espontânea, quando esteja com condições para tal, né? Outra forma que você tem de recolher aí, de colher informações para um eventual apoio é o 11 2458 3214, 11 2458 3214. Também pode ter informações sobre associação ou doação para o Clube Amigos da Boa Nova através do 11 972 610272, 11 972 610272, ou em todos os sites da Fundação Espírita André Luiz, principalmente no endereço eletrônico feal.colabore.org. FEAL é a sigla de Fundação Espírita André Luiz. Vamos ler aqui o último trecho da noite do Evangelho de hoje. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e
Todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos? Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Adilson, tem uma frase muito conhecida também, né? Quando as pessoas geralmente cometem algum erro, principalmente no campo da sensualidade, né? É aquela famosa fala, a carne é fraca, né? E Kardec e os espíritos superiores nos falam, não é a carne, é o espírito que é fraco, né? Isso é bela desculpa, né, André? A carne é fraca. A gente sempre, a gente quer tirar de nós a responsabilidade por aquilo que não está bem resolvido, né? E olha, eu arrisco dizer que muitos de nós espíritas fazem isso, viu, André? Muitos de nós. Quando eu chego numa determinada situação, eu fiz uma determinada coisa certinho, estudei, atendi as pessoas de uma forma correta, tal. Eu quero para mim os louros da vitória. Quando algo estranho acontece, quando algo de ruim acontece, quando eu digo alguma coisa que não deveria dizer, maltrato alguém, eu digo assim, preciso de um tratamento, estou obsediado. Já transferi para alguém, não sou eu, né? Então nós somos especialistas nisso. Temos que ser responsáveis conosco. O maior obsessor nosso somos nós, né? Então esse de que a carne é fraca, arranja outra, porque essa não cola. Essa não tem jeito, André. E ainda que se a carne fosse fraca, que o espírito seja forte, né? É simples assim, né? Não dê a desculpa à carne, né? Resolva no espírito, que é o espírito que vai resolver o problema, né, Adilson? Com certeza, André. Com certeza. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, então esse é o momento que nós convidamos você, meu querido irmão, minha querida irmã, caso possa e caso queira, cerrar os seus olhos. Como forma de percebermos as energias amorosas que nesse instante nos envolvem, eflúvios de amor, de paz, de saúde, nesse momento nos são endereçados, graças à misericórdia do Pai, ao amor e à ciência do Cristo. Irmãos nossos, trabalhadores da paz e da luz, nos visitam nesse instante, nos envolvem com seu amor e com sua paz. Rogamos a estes operários da paz que nos auxiliem na higienização do nosso ambiente de trabalho, na fluidificação amorosa deste ambiente, para que ali estando, possamos nos auxiliar mutuamente uns aos outros, para que nesse ambiente de trabalho haja prosperidade e abundância com Jesus na geração de trabalho e renda. Rogamos também a estes irmãos amados que possam nos auxiliar na fluidificação amorosa de nosso ambiente residencial, para que ali possamos encontrar um pouso tranquilo e seguro para a nossa indumentária física, e um campo de estudo para nós espíritos imortais.
Rogamos o amparo, o auxílio aos nossos irmãos que coabitam conosco, para que recebam em seus corações e mentes esta mensagem, esses eflúvios de amor. E a partir de hoje também, no plantão do Evangelho, nós sempre faremos a vibração por nossos irmãos que retornam para a pátria espiritual, vitimados pela Covid. Que esses irmãos queridos possam se dar conta o quanto antes da nova situação, da excelente notícia de que a vida sempre prossegue e de que o futuro é sempre amoroso. Assim como rogamos também o amparo e o auxílio aos nossos irmãos da área da saúde, para que encontre forças espirituais, físicas, materiais, psíquicas, para continuarem a servir seus irmãos e humanidade nesse momento de tanto aprendizado. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença ao nosso Pai Maior e ao nosso irmão para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Adilson, querido, uma ótima noite para você. Muitíssimo obrigado, hein? Igualmente, André, um abraço, boa noite e um abraço a todos aqueles que nos acompanharam nesses minutos. Um abraço, meu irmão, minha irmã. Espero que você tenha uma noite para lá de iluminada e a gente volta amanhã com mais um Plantão do Evangelho, viralizando o amor e a solidariedade. Gente, quase terminamos às 18h45, hein? Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.